Olá, meus amigos pregadores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pregando a Palavra, o canal do site pregandoapalavra.com.br. Se você ainda não conhece o nosso site, fica aqui o meu convite para, no término desse vídeo, você acessar o nosso site e conhecer ali os recursos e as ferramentas que nós trazemos para os pregadores bíblicos e expositivos. O grande objetivo aqui do nosso canal é formar essa comunidade de pregadores que são fiéis à palavra do nosso Senhor. Tá bom? Meus amigos, o tema que eu quero tratar com vocês aqui hoje é um assunto que eu já gostaria de ter trazido anteriormente, mas para trazer esse assunto foi necessário construir, né, certos conhecimentos. Então a gente falou aqui, por exemplo, a respeito da pregação expositiva, tá bom? Nós falamos também a respeito das 4 páginas do sermão, que é uma questão importante também. Nós falamos a respeito da pregação cristocêntrica. Todos esses vídeos você encontra aqui no nosso canal e eu tenho plena certeza de que eles vão te auxiliar bastante na sua pregação. Agora eu quero tratar esse tema do foco da condição decaída, ou FCD. O que é isso? O que é o FCD? O que é o foco da condição decaída? Se você não sabe o que é, fica comigo então até o final desse vídeo que nós vamos ver juntos, tá bom? Então deixe seu like aqui nesse vídeo, faça o seu comentário após ter assistido, se inscreva no nosso canal e compartilhe aqui os nossos conteúdos com os amigos que também têm o prazer de estudar e proclamar a palavra de Deus, tá certo? Então no nosso site, meus amigos, nós temos um artigo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, depois você pode conferir esse artigo na íntegra para esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado a respeito neste vídeo aqui, mas basicamente o foco da condição decaída vai tratar a nossa incapacidade de fazer a vontade de Deus. Vai tratar a nossa incapacidade de viver em harmonia com a palavra de Deus. E essa nossa incapacidade, ela é revelada em todo o texto bíblico, tá bom? Então, olha só, toda a escritura, tá certo? Ela vai ser cristocêntrica, tá bom? E apesar de nós termos pregações, nós precisamos constatar com tristeza que nem toda pregação, apesar de ser bíblica, ela é cristocêntrica, tá certo? Nós já falamos a respeito disso aqui na pregação cristocêntrica. Então, toda pregação, apesar de ser bíblica, apesar de utilizar um trecho da Bíblia, nem sempre ela vai ser cristocêntrica. E apesar de ser bíblica, ela não revela muitas vezes a nossa condição pecaminosa. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a pregação ela pode utilizar um texto bíblico, mas não revelar o nosso foco da condição decaída, ou FCD, ou em outras palavras, a nossa condição pecaminosa, tá bom? E a gente pergunta, mas como que pode ser? Né? Uma pregação ser bíblica e não ser cristocêntrica. Uma pregação ela ser bíblica e não revelar o FCD. Se um pregador se compromete com a pregação bíblica e toda a mensagem da Bíblia ela gira em torno da pessoa de Jesus Cristo, como a mensagem de perdão, de salvação, de nova vida, de vida eterna, como que essas mensagens, essas promessas, elas podem ficar de fora do nosso púlpito? Sabe por que elas podem ficar de fora do nosso púlpito? Porque muitas vezes a nossa condição enferma, pecaminosa, ela não é revelada, tá certo? Ou seja, o pregador, ele não encontrou no texto bíblico o FCD, ou o foco da condição decaída. Tem um livro do Bryan Chapell que chama Pregação Cristocêntrica, tá bom? Esse livro é um livro magnífico, ele também é um manual de pregação. Eu já falei a respeito disso, né? Existem livros que falam a respeito de pregação, mas não te ensinam a fazer uma pregação, tá certo? Outros livros, eles são manuais. Tá? Acho que eu acredito que o último livro que a gente falou que é manual aqui é o Prega a Palavra. Tá? Tem a recomendação desse livro aqui, que ele é um manual, e foi um dos primeiros manuais que eu li a respeito de pregação, e ele é fantástico para quem quer iniciar na pregação expositiva. Esse outro livro do Bryan Chapell também segue essa linha de manual. Em breve eu vou fazer também a recomendação desse livro aqui para vocês, tá bom? E nesse livro, Pregação Cristocêntrica, o Bryan Chapell ele vai trabalhar a questão do FCD, ou o foco da condição decaída. E a gente pergunta, tá bom, mas o que é, afinal de contas, o FCD? O que é esse foco da condição decaída? E é justamente isso que eu vou tratar com vocês agora aqui nesse vídeo. A Bíblia nos assegura que há uma razão para cada passagem nela contida, tá certo? Toda escritura tem uma razão, tem um porquê de estar ali escrito. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no verso 16 e 17, ele vai dizer: toda a escritura
ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que, ou seja, com o propósito de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo indica que Deus quer, por meio da sua palavra, completar-nos. Tá certo? Toda a escritura, ela é útil para o ensino, repreensão, correção, para a educação na justiça, com o propósito de que o homem seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se nós precisamos das escrituras para nos tornarmos perfeitos, significa que em nós falta alguma coisa. Falta um pedaço. Tá certo? Todos nós, de alguma maneira, somos ineficientes, incapazes, somos incompletos. E é isso que a palavra de Deus nos revela. É essa a razão porque a tradução, né, da Almeida Revista Atualizada, a ARA, ela interpreta o verso 17 da passagem como o homem de Deus seja perfeito. Tá bom? Deus pretende, por meio de cada passagem da sua palavra, de toda a Escritura, tornar-nos mais semelhantes a Ele. Tornar-nos mais semelhantes a Jesus Cristo, seu Filho amado. Tá bom? Uma vez que Deus destinou a Bíblia para nos tornar completos, o seu conteúdo indica necessariamente que todos nós temos alguma falha. Somos incompletos, aí a nossa falta de inteireza é a consequência da condição decaída em que vivemos. Justamente as nossas incapacidades, a nossa, a nossa ineficiência, tá certo? A nossa falta de algo, né? Nós não somos completos. Tudo isso, a nossa falta de inteireza, ela revela uma condição pecaminosa que nós temos. Os aspectos dessa decadência que são refletidos em nossa própria condição pecaminosa e nosso mundo arruinado mostram a necessidade da instrução e construção da Escritura na nossa vida. No texto de Romanos, capítulo 15, verso 4, Paulo ele vai dizer: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, de novo, com o propósito de que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperanças. Ou seja, em Timóteo revela que todos nós temos alguma deficiência, tá certo? E precisamos das Escrituras para que sejamos completos. E em Romanos 15 vai dizer o quê? Que apesar das nossas deficiências, ineficiências, incapacidades, a palavra de Deus foi escrita, que nós, por através dela, nós tenhamos o quê? Consolação, tenhamos o quê? Esperança. Tá certo? Que nós tenhamos paciência, perseverança e que nós não fiquemos ali desconsolados. Ou seja, ao mesmo tempo que ela nos corrige, nos repreende, nos completa, nos ajudando a eliminar da nossa vida o foco da condição decaída, por outro lado, ela nos consola e nos traz esperança, não nos abandonando. Então, olha que coisa magnífica essa questão do foco da condição decaída. E muitas vezes esse ponto ele não é tratado nos púlpitos, tá certo? Qual que é o problema do pecado? Qual que é o problema ali que tem feito que nós não sejamos a imagem e semelhança do nosso Salvador? O estado corrupto do nosso mundo e do nosso ser clama pelo auxílio de Deus. Ele responde com a sua palavra, centralizando sua atenção sobre alguma faceta de nossa necessidade. Em cada porção das Escrituras nós podemos encontrar isso. A nossa esperança reside na certeza de que toda a Escritura tem um foco da condição decaída, tem um FCD. Deus ele se recusa a abandonar os seus filhos frágeis e pecadores e miseráveis sem guia ou defesa no mundo que é antagônico ao bem-estar espiritual deles. Nenhum texto foi escrito e destinado às pessoas do passado somente. Deus pretende, em cada texto da Escritura, dar-nos paciência e o incentivo de que hoje nós necessitamos. O FCD é a condição humana recíproca, e os crentes contemporâneos compartilham com aqueles ou aquele a quem o texto foi escrito no passado. Também a nossa necessidade da graça que foi manifestada por Deus no passado é a mesma no tempo presente. Visto que o FCD resplandece por trás de toda a Escritura, uma pregação ciente desse fato, ela vai lutar para desvendar esse propósito em cada passagem. Ou seja, quando nós vamos pregar um texto bíblico, nós precisamos necessariamente encontrar o FCD dela. Qual que é o problema do foco da condição decaída?
O que esse texto aqui está revelando, né, sobre a incapacidade, a ineficiência do ser humano, a sua falta de completude, né, a sua falta de integridade. O FCD indica o real assunto da mensagem, desde que é o verdadeiro propósito para a mensagem. Esse modo de proceder faz sentido quando lembramos que o conteúdo do texto é a resposta de Deus para um aspecto da nossa condição decaída. O FCD ele ajusta o tom, determina a abordagem e organiza a informação do sermão. Tá bom? Então todo o texto vai ter um FCD, vai apontar uma necessidade do ser humano em face da nossa condição decaída, e todo o texto também vai demonstrar a graça de Deus agindo para restaurar, né, essa falta de integridade que nós temos. Tá bom? Então, como nós podemos determinar o FCD? A própria compreensão de uma passagem e a formação de um sermão exigem um claro FCD, um claro foco da condição decaída. Sem determinar o FCD, não podemos saber de fato com que a Escritura está preocupada naquele ponto, mesmo se nós já conhecemos muitos fatos verdadeiros acerca dessa passagem. Precisamos perguntar: qual foi o FCD, ou qual foi o foco da condição decaída que exigiu o registro desse texto? Antes de nós podermos expor corretamente o seu significado. O FCD nos habilita a interpretar de maneira adequada a passagem, comunicar o seu conteúdo e dar à congregação um motivo para ouvir procedente do próprio Espírito Santo. Ou seja, o foco da condição decaída do texto, né, a falta de integridade, a nossa incapacidade, a nossa ineficiência ali apresentada no texto, também ela é transportada para os dias de hoje. Tá certo? O mesmo problema do pecado no texto bíblico pode ser o problema do pecado hoje na vida da nossa congregação. E quando nós identificamos esse ponto em questão, a mensagem ela se torna muito mais relevante para aqueles que estão a nos ouvir. Pecados específicos são frequentemente o FCD da passagem. Então, por exemplo, a gente pega o caso de Davi, nós temos um claro FCD ali, né, no seu envolvimento com Batseba, o adultério, tá certo? Mas um pecado nem sempre tem que ser o FCD do sermão. Ou seja, nem sempre o foco da nossa condição decaída será um pecado explícito, tá bom? Muitas vezes pode ser uma aflição, pode ser uma doença, o desejo intenso pela volta de Jesus, a necessidade de saber como compartilhar o evangelho, o desejo de ser um melhor pai, não são pecados, mas são necessidades que a nossa condição decaída ela impõe e para a qual as escrituras também vão chamar a atenção. Então, o foco da condição decaída nem sempre vai ser o pecado, tá certo? Nós não podemos ir para o texto bíblico procurando encontrar o pecado. Oh, eu quero achar o pecado aqui nesse texto bíblico. Não. Muitas vezes vai ser o quê? Falta de esperança. Isso não é pecado, tá certo? Às vezes vai ser enfermidade. Isso é uma consequência do pecado, mas não significa necessariamente que a pessoa ali, ela pecou, né? E ali, essa é o grande ponto, é o grande centro da mensagem, tá certo? Mas de toda maneira, o foco da condição decaída envolve o resultado do pecado, tá certo? No mundo em que nós vivemos e muitas vezes até mesmo nas nossas próprias vidas. Assim como a ganância, a rebelião, a luxúria, a irresponsabilidade, a administração improdutiva e o orgulho são assuntos próprios de um sermão, também são o desejo de criar filhos piedosos, identificar a vontade de Deus e entender os próprios dons. Um FCD não precisa ser alguma coisa da qual nós somos culpados. Simplesmente precisa ser um aspecto da nossa condição humana que pede a instrução, que pede a admoestação, ou também o conforto das escrituras. A personalidade do pregador, as circunstâncias da congregação e a ênfase de um sermão em particular podem fazer com que a declaração do FCD varie grandemente. Uma passagem cujo foco central seja a confiança na providência de Deus pode também indicar a necessidade de descansar em Deus nas horas difíceis. A responsabilidade de ensinar os outros a respeito do cuidado constante de Deus, ou até mesmo o pecado de duvidar da provisão de Deus. Então o FCD ele pode ter vários pontos de vista, tá bom? E o que vai determinar qual que é o ângulo que você vai utilizar do FCD diz respeito à congregação, à necessidade daquelas pessoas que estão te ouvindo, tá bom? Como você vai abordar esse foco da condição decaída vai depender da necessidade da congregação naquele momento. O pregador ele precisa ser capaz de demonstrar que o texto indica o FCD da mensagem. Não que este FCD do sermão seja o único possível para esse texto. Visto que o FCD pode variar grandemente de texto para texto
e pode variar nos sermões pregados sobre o mesmo texto, os pregadores precisam estar certos de que os propósitos dos seus sermões permaneçam sendo o propósito da passagem, tá bom? O que dita sempre a nossa pregação é o propósito da passagem definida. O seu foco da condição decaída permanecerá fiel ao texto e identificará propósitos poderosos para o seu sermão se você fizer 3 perguntas. Quais são elas? Aqui a gente vai lembrar do nosso estudo indutivo, tá bom? Quem viu aqui os vídeos do estudo indutivo vai lembrar dessas perguntas. Olha só, a primeira pergunta que nós temos que fazer para identificar o FCD. O que o texto quer dizer? Tá certo? Que faz parte da observação do texto. A segunda pergunta: de que interesse o texto tratou no seu contexto? Qual que é o ponto principal aqui que foi tratado? Qual que é o tema principal que está sendo tratado? E a terceira pergunta: o que os ouvintes têm em comum com aqueles a quem ou acerca de quem o texto foi escrito? Ou até mesmo a pessoa por quem foi escrito. Ou seja, o que a nossa congregação hoje tem em comum com aquelas pessoas que foram os destinatários originais da mensagem. Tá bom? Então, fazendo essas 3 perguntas, nós conseguimos identificar o foco da condição decaída, ou o FCD. Qual que é a necessidade do ser humano ali naquela passagem? O que ele precisa? Tá bom? Pode ser um pecado, muitas vezes pode ser falta de esperança, falta de consolo, falta de fé, tá bom? São os efeitos do pecado, tanto no ser humano, quanto no mundo em que nós vivemos. Esse é o foco da condição decaída. Ao identificar a semelhança da condição dos nossos ouvintes com aqueles do tempo do escritor bíblico, o assunto, o auditório, nós vamos determinar por que o texto foi escrito. Não apenas para os tempos bíblicos, mas também para o nosso tempo. O FCD revela a nossa necessidade de Deus, revela a nossa dependência de Deus, revela a nossa incapacidade de tratar das nossas dificuldades por nós mesmos. E como resposta a essa condição, o FCD deve apontar para Cristo, que salva o seu povo dos seus pecados. Portanto, meus amigos, o FCD, o foco da condição decaída, encontrado no texto, ele sempre vai ser acompanhado de uma pregação redentiva, de uma pregação que vai apontar para Jesus Cristo, de uma pregação que vai apontar para o Evangelho, onde nós seremos capazes ali de lidar com as nossas ineficiências, incapacidades e as nossas também, a nossa falta de integridade. Tá bom? Então, quando nós identificamos o FCD, automaticamente, nós também precisamos olhar para o aspecto redentivo da mensagem. Como que Deus ali está atuando para sanar os problemas, as dificuldades, né, a falta de integridade do seu povo. Como que Deus está atuando para que a sua criação se torne perfeita, para que os seus filhos se tornem a imagem e semelhança do nosso Salvador, Jesus Cristo. Meus amigos, assim, faz muito tempo que eu gostaria de ter tratado esse tema com vocês, mas eu acredito que nós precisávamos antes ter tratado de outros temas para chegar aqui e tratar esse tema de uma maneira mais familiar, tá bom? Eu espero que você tenha apreciado esse vídeo a respeito do FCD, do foco da condição decaída. Depois, acessa aqui o nosso artigo no site, tá bom? Para você conferir ele na íntegra e entender melhor essa questão. Meus amigos, continuem pregando. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Que Deus te abençoe.